Olá a todos, dando continuidade aos nossos tutoriais da EBD do segundo trimestre, estamos estudando o tema de Gênesis. A lição é a número 2, a criação revelando a glória do Criador. A coordenação desse dia é do pastor Ademar e será ministrada no dia 9/4/2023. No tópico 1, origem e propósito. O autor diz que o mundo, deixa eu corrigir aqui, que o mundo tem origem inteligente e propósito glorioso. A origem é um Deus pessoal e o propósito é a glória dele, manifestada em sua criação. Só um minutinho, deixa eu corrigir aqui também. Esse propósito é um tema central das Escrituras e da vida. Isaías 43, 2. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti. Romanos 11, 36. Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas glória, pois a eternidade. Amém. Aí o item 1.1, criados por um Deus glorioso. O autor comenta que a Bíblia não começa falando do homem, ela começa falando de Deus e da glória e de seus atributos. No princípio criou Deus, Gênesis 1, versículo 1. Mostrando assim que Deus, eterno, autossuficiente, autoexistente, é o Criador. Deus, a causa e a origem de todas as coisas. A glória de Deus manifestada na criação e em Cristo revela os atributos e o caráter e a perfeição do Criador. João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. No tópico do comentarista, o autor comenta que a tendência humana de imaginar Deus a partir do homem leva a muitos a pensarem que Deus nos criou por necessidade. O autor diz que Deus não tem necessidade. Ele é independente de sua criação, as suas obras não alteram o que Deus é e sempre foi. Significa que Deus é um Deus satisfeito. E Deus nos criou para sermos Deus nos criou para que participemos da sua bendita e eterna satisfação em sua própria glória. Aí no item 1.2, criado para um propósito glorioso. O autor faz uma pergunta. Deus sempre foi autossuficiente, então por que criou o homem? Não existe resposta explícita nos 2 primeiros capítulos de Gênesis, onde narra a criação. E Deus faz e fala ou faz por meio do falar. Assim conhecemos que nós conhecemos alguém ouvindo o que ela diz e vendo o que ela faz. Da mesma forma, Deus revela a si mesmo. Conhecemos o Criador por intermédio de suas obras. E quando entendemos isto, nós encontramos o propósito glorioso da nossa existência, tornar o Deus glorioso conhecido em todas as pessoas. Aí no tópico do comentarista, o autor cita Van Groningen, que diz, não se afirma diretamente que Gênesis 1, de 1 a 2 e 25, o motivo pelo qual Deus decidiu criar e se fazer conhecido aos outros além da Trindade. Gênesis de 1 a 2. O princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis 1, 25. E fez Deus as feras na terra conforme sua espécie, e o gado conforme sua espécie, e de todo o réptil na terra conforme sua espécie, e viu Deus que era bom.
Aí Gênesis 1, a repetida declaração "e Deus disse" indica o seu desejo de falar, de expressar-se e de fazer conhecido. Deus fez o que ele quis fazer. Tópico 1.3. Pecado desviando-se do propósito. O autor diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Gênesis 1:26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Deus encheu o homem com atributos que anunciariam a glória de Deus. Gênesis 1:27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. O homem e a mulher os criou. Encher a terra. Gênesis 1:28. Deus abençoou e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Gênesis 9:1. E abençoou Deus a Noé e seus filhos, e disse: frutificai e frutificai-vos, e enchei a terra. A serpente ouviu, numa mesma frase, Deus falar tanto do destino de Cristo e assim como também o seu. Gênesis 3:15. Porque toda essa terra que vês, te hei de dar a ti e à tua descendência para sempre. As marcas da glória de Deus impressa no homem seria espalhada pelo mundo. Aí o autor cita Roger Stronstadt, Teologia Sistemática Pentecostal, Carisma, editora 2020, página 32. Comentou sobre a obediência dos filhos de Adão e Eva e seus descendentes começaram a se disseminar e povoar a terra. Mas por causa das consequências do pecado de Adão, Gênesis 3:12, à medida que a população aumentava, os pecados também crescem. Gênesis 3:12. Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Aí no tópico comentarista, o autor cita aqui John Piper, que diz: o propósito de Deus na criação, portanto, era encher a terra com sua própria glória. Isso fica claro em Números 14:21. Toda a terra se encherá da glória do Senhor. Números 14:21. Porém, então, certamente eu comi e vivo, e com a glória do Senhor encherá toda a terra. Isaías 43:7. Os que criei com a minha glória. Isaías 43:7. A todos os que são chamados pelos meu nome e os que criei para a minha glória, os formei e também os fiz. Bem, aqui então nós terminamos o tópico 1 da lição. Muito obrigado por assistir. Aguardo todos no tópico número 2, a mostra da glória de Deus no homem. Até lá, se assim Deus permitir.